Pilha de Gibis. Time. Space. Reality. It's more than a linear path. It's a prism of endless possibility, where a single choice can branch out into infinite realities, creating alternate worlds from the ones you know. I am the Watcher, and ponder the question, what if? E aí, jagunçada, bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o seu podcast semanal do site Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para todas as edições do Pilha de Bis, dos Sete Jagunços, do Omniverso e do A Pilha do Aranha. Nós estamos também em todas as redes sociais, é só procurar por @artefinalhq no Twitter, no Instagram e no Facebook. Nós estamos também no Deezer, no Spotify, no iTunes, no Google Podcasts e no seu agregador de podcasts favorito. É só procurar por Sete Jagunços que todos os nossos podcasts estão em todas essas plataformas. E também estamos no YouTube. Sim, com certeza você já é inscrito no nosso canal no YouTube. Então, vai lá, acompanha, todos os nossos podcasts estão sendo upados lá, os novos já estão saindo simultaneamente e estamos providenciando para upar os podcasts antigos, e além de coisas que estamos fazendo com exclusividade para o canal do YouTube, ou prioritariamente, né? Porque com certeza você acompanhou nossa maravilhosa live com o mestre JMD Mateis e pode ter certeza que estamos preparando muito mais coisas para você no nosso canal no YouTube também. Eu sou o Marcos e o que aconteceria se o Dãozinho não boicotasse nosso podcast? E aqui comigo hoje estão Vitor Azambuja. Eu sou o Vitor e me pergunto o que aconteceria se Gibi ainda fosse em formatinho no Brasil. E Maurício Dantas. Eu me pergunto o que não precisaria ter acontecido se a Panini contratasse revisores. Olha, a gente vai falar de realidade paralela, mas tem coisas que é mais difícil de imaginar, né? Não, não vamos exagerar, né? Essa o Vigia não viu, né? Passou longe. Bom, e como você já deve ter percebido, porque além dessas introduções ridículas, você leu no título desse episódio, nós vamos falar da série O que Aconteceria Se, ou What If, que a Marvel lançou agora sua primeira série animada aqui no Disney Plus, né, do MCU, né, porque é uma série que traz os atores fazendo as vozes dos personagens que eles interpretaram nos filmes da Marvel, trazendo no formato de animação, trazendo várias realidades paralelas, e é narrada também pelo Vigia, né, que fez a sua estreia meio que ainda que informal nos Guardiões da Galáxia no volume 2, e agora sim ele tem o papel de destaque nessa belíssima animação da Marvel. Mas nós vamos falar de como essa série de histórias começou nos gibizinhos. E também vamos de quebra falar de algumas séries, de alguns desses números marcantes aqui pra gente. Então, Vitor Azambuja, fale aí um pouquinho do que é essa série, O que Aconteceria Se. Bom, o que aconteceria se é, na verdade, uma série antológica da Marvel, não pertence a um único personagem ou grupos de personagens, e não necessariamente era uma revista de linha. Começou, sim, como uma revista de linha, teve uma publicação em 1977 que começou, e teve 47 volumes, se eu não estou enganado, 47 edições, e depois foi retomada, teve uma outra publicação, todas elas assim, What If, e aí um subtítulo, ou o nome do personagem do grupo, ou o nome da saga, que era estrelada. Em 85 começou uma segunda série que durou bem mais, durou até o número 114, mas teve algumas edições extras
Então ela, na verdade, tem 116 números. E depois disso, a Marvel foi lançando esporadicamente algumas edições de What If, ou alguns números de edições, e ficou um tempo sem sair essas histórias. E foi relançado recentemente lá nos Estados Unidos pelo Chip Zdarsky, numa minissérie. Ele relançou o selo, na verdade, como selo What If, e uma minissérie chamada Spider Shadows, que em 4 partes, que revisita a ideia de que o uniforme alienígena, né, o uniforme negro, conseguiu dominar o Homem-Aranha, o que é uma das histórias clássicas do What If dos anos 80 que a gente vai comentar hoje. Eu acho, né, Maurício, que se diferencia, por exemplo, da linha Elseworlds da DC, porque não são universos alternativos que colocam os personagens Marvel em outro contexto, na Idade Média, em outro planeta. Na verdade, o Arif, ele tem a característica de pegar uma história, um elemento da origem do personagem ou alguma coisa da continuidade da Marvel e desviar. Por isso que aqui no Brasil foi muito bem traduzida como o que aconteceria se tal ponto da história fosse diferente, o que aconteceria se tal personagem naquele momento tomasse uma decisão diferente, o que aconteceria se tal situação tivesse evoluído diferente do que ela evoluiu nos quadrinhos que a gente começa. E às vezes pega lá da origem dos personagens, às vezes é uma história bem de contexto alternativo mesmo, joga o Conan no presente, joga o Wolverine no passado, e às vezes é realmente um desvio, né? Uma variante, para pegar o termo que está em voga agora na TV e em breve no cinema, graças à série do Loki. Pega lá uma variante da linha temporal e vai por um outro caminho, e eles extrapolavam isso. Então acho que nisso ela se diferencia do que a gente conhece como os Elseworlds, ou aqui no Brasil o termo cunhado pela Abril, o Túnel do Tempo, que são histórias em outro contexto com os personagens da DC. A Marvel até tem esse tipo de história, né? Eu acho que a mais famosa é o 1602, escrito pelo Neil Gaiman, na minissérie. Mas o mote da Marvel em histórias alternativas sempre foi esse What If. O que aconteceria se tal coisa fosse diferente? Eu acho que tem uma vingancinha editorial também aí, porque em muitos dos números a gente vê que parece que a Marvel tá respondendo assim, olha, você pode não ter gostado dessa decisão, mas foi o melhor, porque em todas essas variantes sempre dá merda, né? Sim, nunca tem final feliz, né? Nunca É tem o jeito deles de dizer, era melhor do jeito que a gente fez, pare de reclamar. Exatamente. Eu acho isso bacana, porque não deixa de ser uma resposta velada, né, ao nerd chato daquela época, antes mesmo da internet. Mas também tem alguns conceitos muito bons. Tem umas piadocas assim que a gente vê ao longo de algumas edições. Eu até mandei mais cedo aí no WhatsApp, aquela do o que aconteceria se ninguém tivesse vendo o Vigia. E aí tem ele dançando, tipo. A capa tipo Marilyn Monroe, É, né? e aí tem várias piadinhas assim. Tem uma história mesmo, que é mais longa, que conta o que aconteceria se durante o desafio infinito, ao invés de prender o Galactus, o Thanos transformasse ele em humano. E aí ele cai na Terra, no interior lá dos Estados Unidos, ele é a cara do Elvis. E aí uma mulher que encontra ele, dá comida pra ele, ele tá sempre com fome, quer comer sempre coisa, frango assado e tudo. E aí ela convence ele que ele é o Elvis. Aí ele começa a cantar e tocar violão. E até que descobrem ele. E no final aparece o Adam Warlock dizendo: olha, nós vencemos o Thanos, vou restaurar você, você é o Galactus, vou restaurar você, toma aqui suas memórias de volta. E aí ele lembra que ele é o Galactus e diz: não, mas eu quero ficar aqui na Terra e ser o Elvis. Tinha essas edições que eram engraçadas. Essa aí é uma delas. Geralmente essas edições que eram dedicadas ao humor, tem também o que aconteceria se o Vigia fosse um comediante stand-up. Boa. Então essas tinham algumas de humor, mas eram deslocadas. A Marvel tinha uma outra série que saiu, alguns números também, que era tipo de what the fuck, né? Que era de humor mesmo. Acho que essa não chegou a sair, pelo menos eu
não me lembro de ter visto nada publicado no Brasil. Isso daí seria uma tradução muito ofensiva se saísse aqui na Abril como que porra é essa? É, quase isso. Mas que merda é essa, né? É what the? Com um ponto de interrogação, né? Então, só que aí é paródia mesmo, né? Pra quem lembra da época da Abril, já que a gente tá falando dessas coisas poerentas, aqueles Sérgio Aragonês destrói a DC e Sérgio Aragonês sensacional. massacra a Marvel. É naquela linha, sabe? É paródia, eles dão outro nome pros personagens. É uma paródia da própria Marvel com seus próprios personagens. Ali vai ter a história do Spider-Ham, né? O Porco-Aranha. Então vão ter as histórias mais escrachadas nessa What the? Mas tinha alguns números engraçadalhos, como o Maurício bem lembrou, na linha mais regular do What If. Era o terreno para eles testarem novos e antigos talentos, né, para os antigos extrapolarem lá suas ideias e para alguns novos talentos mostrarem assim seus serviços sem precisar se comprometer com uma revista mensal. Tanto que, né, essa segunda série, que é a mais famosa, que durou mais e teve mais números publicados aqui no Brasil, à medida que ela vai chegando lá pro 114, pro final dela, vai dando uma piorada, assim, principalmente os desenhos, viu? Os desenhos variavam bastante, assim, às vezes eram bem ruinzinhos mesmo, e vai dando uma piorada legal, assim, nesse quesito, sabe? Porque eles estavam usando a galera nova, provavelmente freelance, fillers mesmo ali, pra continuar lançando a revista. Digamos assim, dá pra imaginar que era a malhação da Marvel, né? Era onde a Marvel botava alguns talentos antigos ali pra chamar público, mas eles queriam mesmo era testar a galera mais nova. Tipo também o Marvel Comics Presents, né? Que é aquelas histórias curtas de 8 páginas, Isso. sempre com equipes rotativas e às vezes tinha uns medalhões, tipo Arma X, do Barry Windsor Smith, saía no Marvel Comics Presents. Tem várias histórias que a Abril publicou de tapa bueco. Tem uma do Warlock, dos Novos Mutantes mesmo, que é escrita pelo Scott Lobdell, provavelmente é a teste dele mesmo lá na Marvel. E desenhada pelo Joe Madureira, completamente diferente do Madureira que a gente foi conhecer nos X-Men. Que saiu aqui, acho que numa Capitão América, numa Hulk, enfim. Ainda saía assim. É um personagem mutante, mas sai na Capitão América. É um Vingador e sai na X-Men. É onde tivesse faltando. Sobrando Porque página. Porque é isso, aqui no Brasil nunca teve uma publicação regular, né? Ainda mais e eu não estou falando de publicação regular na época da Abril, que a gente lembra que nunca foi assim tão regular, né? Você tinha personagem que num mês saía numa revista, no mês seguinte estava em outra, era meio bagunçado. Ele veio ter uma certa regularidade nos títulos que compunham o mix, mais ali para o meio, para o final das publicações da editora Abril. Mas as publicações de O Que Aconteceria Ser eram irregulares até para Abril, né? Porque era desse jeito, saía onde sobrava espaço. Então, sei lá, sobrou espaço na revista do Hulk, aí bota lá O Que Aconteceria Ser do Capitão América. Sobrou espaço na Super Aventuras Marvel, colocava lá dos Vingadores. Era mais ou menos assim, né, que funcionava. E não tinha coerência editorial nenhuma, né? Nenhuma. Tinha O uns que eram máximo que bem ruins. acontecia, o máximo que acontecia era que eles publicavam, eles não adiantavam tanto a cronologia porque eles tinham que algumas dessas edições eram baseadas ou eram desvios de alguma saga que a Abril publicou, né? O que a Marvel publicou, tipo, tem aqui o que aconteceria se os X-Men tivessem perdido a saga Inferno. Eles não podiam publicar isso antes de publicar Inferno, né? Tinha que ser depois. Então, tinha ou algum desvio de uma história. Pô, o que aconteceria se o Homem-Aranha não casasse com a Mary Jane? Eles já tinham que ter publicado o casamento do Homem-Aranha, né? Então não podia ser tão bagunçado assim, porque algumas coisas eram baseadas em histórias já publicadas, né? Essa do Homem-Aranha com a Mary Jane, o que aconteceria se o Homem-Aranha não tivesse casado, é uma das poucas, e eu lembro só de outra, que é também estrelando o Homem-Aranha, que ganhou capa. Lembro, na verdade, de duas, mais outras duas, que ganhou capa aqui no Brasil com destaque para a história do que aconteceria ser. Essa do Homem-Aranha teve duas histórias lá fora, publicadas em sequência, que é o que aconteceria se o Homem-Aranha não tivesse casado com a Mary Jane e o que aconteceria se o Homem-Aranha tivesse casado com a
Gata Negra, que as capas são muito legais, que são inspiradas naquela capa clássica do casamento com o coração lá em formato de aranholado, só que é o coração se partindo e depois ele é a Gata Negra. E essas duas histórias saíram na Homem-Aranha edição extra aqui no Brasil. Então foi lançado uma revista só para publicar essas o que aconteceria se do Homem-Aranha. A Homem-Aranha, o que aconteceria se o uniforme negro dominasse o Peter Parker, que é essa que está sendo, digamos, de alguma forma revisitada nessa nova linha que está saindo agora nos Estados Unidos, ela também ganhou capa. Ela foi capa da Homem-Aranha 146. Mudaram um pouquinho a capa, mudaram a cor do fundo e tal, mas ela é capa. E teve uma Grandes Heróis Marvel também, que é o que aconteceria se o Wolverine encontrasse o Conan, mas ela não tem a chamada, o que aconteceria ser na capa, né? Ela tem a capa da What If, e é só o Wolverine combate Conan no Bárbaro e não explica nada. Aí você vai comprar essa GHM e ela tem essa história e mais outras duas com o Capitão América. Então, isso na época da Abril. A Panini chegou a publicar dois Marvel especial, perdão. A Panini chegou a publicar dois Marvel especial nos anos 2000, o número 4 de 2007 e o número 16 de 2009, dedicados a reunir histórias do What If. Então, a única publicação com o título que aconteceria a ser que a gente tem no Brasil são essas dentro da linha Marvel especial, já reunindo histórias dessa era mais moderna, né? Não é essa era clássica que a gente está falando. E a Salvat publicou na coleção de capa preta, na fase dos clássicos, aquela que vinha com o numeral romano, ela publicou uma dedicada ao que aconteceria ser, trazendo histórias do Arif da fase clássica. Então, como o Marquito é o número 37 da Salvat Romano. É como o Marquito e Maurício estavam falando, né? Não teve uma publicação regular aqui no Brasil. Você achava essas histórias da cagada, né? Ela era lá no meio da revista mensal, não dizia nada na capa. Antigamente não tinha mesmo a tradição de colocar em algum lugar da revista qual era a edição original que estava sendo republicada. Você tinha que saber interpretar as siglas que a Abril usava, né, para identificar a revista original, que ela só botava as iniciais da revista ali, era o máximo de informação que você tinha. E boa sorte achar lá alguma história do Arif. E muita coisa legal saiu assim, né? Muita coisa bacana saiu como backup das revistas de linha e a gente não ficou nem sabendo. E tô vendo aqui que tem uma história também da Heróis da TV, da Abril, que é casualmente Heróis da TV 43, que publica o que aconteceria se o Conan no Bárbaro viesse para os nossos dias, que saiu na What If 13, da série original, e depois tem uma What If 43, que é também com o Conan aqui nos nossos dias. Então essa também foi a capa da Heróis da TV. Essa de capa, a história que eu vou falar também foi capa, só que não tem dizendo o que aconteceria ser na capa, mas ela foi capa da edição nacional que ela saiu também. Mas realmente não era algo muito comum, né? Ela saía como backup e normalmente não tinha muita coisa a ver com o personagem título da revista que ela estava sendo publicada. Às vezes tinha, mas na maioria das vezes não tinha nada a ver, né? E sem falar que não tinha nenhum cuidado editorial, assim, de ver a qualidade da coisa, né? Antes de publicar. Por exemplo, a gente tem publicado 3 ou 4 vezes aqui no Brasil, 3 vezes, segundo o Guia dos Quadrinhos, aquele péssimo do Demolidor Agente da Shield, só porque é desenhado pelo Frank Miller. Não importa se é bom ou não. E por outro lado, a gente tem aquele que a Gwen Stacy não morre, que eu não me recordo agora se ele foi publicado aqui em algum momento. Ah, foi sim, perdão. Foi Mas essa daí veio do México, né? Não foi aquele que continuou as histórias lá no México? Pois é, esse podia ser publicado aqui também, né? O Gary Conway já aprovou, inclusive, a ideia. Mas não, esse foi publicado aqui em Super Aventuras Marvel, e na Homem-Aranha mesmo, e a Salvat publicou também no primeiro volume dele de o que aconteceria assim. Nessa de Romanos também, como o Vitor falou aí. Mas tem muita besteira mesmo, enquanto coisas muito legais nunca saíram aqui. Essa Grandes Marvel que o Vitor falou do Conan com o Wolverine, as outras duas histórias eu acabei lendo também. A gente vai passando assim os scans e vai achando interessante as premissas, né? Que é bem besta também a execução, que é o Capitão América salvando o Dr. Erskine e criando vários super soldados. E acaba o Caveira Vermelha tomando o lugar dele, criando um Estados Unidos meio nazista, assim.
E na edição seguinte, encontram o verdadeiro Capitão América no gelo e vão brigar com eles. Aí tem o Wolverine e o Wendigo, porque nunca teve um Hulk para salvar o Wolverine do Wendigo, então ele se torna o Wendigo também. O Quarteto Fantástico foi morto a tiros pelos super soldados todos que o Caveira Vermelho criou e tudo mais. É bem, bem loucaço, assim. E mais uma vez, deixa claro que é melhor ter acontecido do jeito que aconteceu mesmo e o Capitão ser o único super soldado. Bom, então vamos falar um pouquinho assim das edições que a gente separou para falar da premissa do que aconteceria se, né? A gente não tem como falar, é claro, de todas as edições, porque, como o Vitor falou, a primeira série teve 47 números, a segunda teve 116, além dos especiais lançados depois, que não era uma série mensal, né? Eram edições únicas, né? Mas não lançavam como um título único. E vamos falar um pouquinho do que a gente leu e até para poder pegar um pouquinho da nostalgia, né, dessas. E depois a gente pode falar mais algumas histórias curiosas, né, que sempre lembra quando fala de What If. Começa com você, Maurício. Qual foi a revista que você resolveu reler de o que aconteceria se? Essa eu li pela primeira vez em homenagem aqui ao mês dos 60 anos do quarteto, fazer esse crossover com o Omniverse para dar uma moral pro Dãozinho, o Sabotador, que foi o que acontecesse se o Quarteto Fantástico tivesse perdido o julgamento do Reed Richards, que, como já ouvimos no Omniverso 2 desse mês de comemoração do quarteto, o Reed Richards salva a vida do Galactus aqui na Terra, na fase do Burn, deixando claro. E depois um conselho galáctico chama o Reed para ser julgado, porque logo em seguida de ser salvo, ele vai pro mundo natal dos Skrulls e acaba devorando aquele mundo, mata bilhões de Skrulls e tem toda aquela treta lá, eles acabam perdendo também um tempo depois a capacidade de mudar de forma. É um inferno astral que os Skrulls sofrem por um bom tempo na Marvel. Não que não mereçam, né? Mas aqui o Galactus não é chamado para interceder, né? E o Vigia explica, junto com o Galactus e a Eternidade chegam também para explicar que o Galactus tem um papel importantíssimo no cosmos, no que é equilíbrio universal, e por isso o Reed Richards salvou a Eternidade, né? Ao salvar o Galactus também. E o Reed acaba sendo morto. Queima-roupa, assim, e não sem aviso, sem chance de ninguém reagir nem nada, e manda o quarteto de volta pra Terra. O quarteto pega o trio, né, agora, o Coisa, o Tocha e a Garota Invisível, não lembro se ela já é a Mulher Invisível. Já era, já tinha filho, já tava Já, grávida. né, é verdade, é verdade. Já tinha filho, o Franklin já tinha nascido já. O Franklin fica, cadê o papai, cadê o papai? O resto da história toda. E aí eles pegam várias armas que o Reed confiscou, né, dos vilões e tudo mais, pegam um disco voador, Skrull, e vão pro espaço atacar o planeta natal Shi'ar, que é onde aconteceu esse conclave, e usam o bastão cósmico do Aniquilador e acabam sem querer destruindo todo o planeta Shi'ar, matando outros bilhões, né? Ou seja, morreu o planeta Skrull, morreu o planeta Shi'ar também nessa realidade. Os sobreviventes se unem, só o gladiador Só o sobrevive do gladiador, né? Shi'ar, e aí eles se juntam lá, pedem sangue, né? Destruir a Terra em troco lá para se vingar da destruição Shi'ar. E eles acabam. O quarteto decide, não, vamos atrás dele, acabam interceptando um plano dos Skrulls de destruir toda aquela armada e culpar a Terra. E acabam o quarteto se sacrifica para acabar com esse plano. A armada alienígena toda descobre esse plano e aí acaba aceitando a Terra, né, como parte da comunidade galáctica. Esse talvez seja um dos pouquíssimos que tem um final minimamente feliz, né? Já que a Terra foi Depois de poupada. destruir Destruir bilhões de né? seres e o quarteto morrer no processo também, né? Mas a Terra foi salva, você tem que olhar o lado cheio do copo. Bom, mas isso aí mostra que. Bom, eu não sou muito fã do Reed Richards, porque eu acho que ele é um cara que toma muita decisão errada. Mas isso aí prova que ele é o único que pensa lá no quarteto, né? Porque ele morrer fica todo mundo burro, é impressionante. Não, isso é. Eles vão lá, não, vamos lá se vingar. Cara, eles vão a sangue frio
Eles voltam pra Terra e eles decidem pegar essas armas dos vilões. Eles usam lá a arma do Aniquilador Eles pegam uma nave Skrull, né, pra e uma nave poder Skrull. voltar. Eles vão a sangue frio pra se vingar, sabe? Eles não estão indo pra tentar salvar, voltar no tempo. Não, eles estão indo pra se vingar. Eles querem pegar os Shi'ar, sabe? E aí eles acabam exagerando um pouquinho, destroem Só o um planeta. pouco. Aí voltam pra Terra e ficam de boa lá. A Sul faz um anúncio. Ó, gente, a gente destruiu aí o império mais poderoso da galáxia. Mal aí. Talvez eles queiram se vingar, tá? E aí eles ficam em É. casa, assim, esperando os Shi'ar chegar pra destruir a Terra. Sabe? O coisa cochilando no sofá, assim, de boa, assistindo TV. Não. Aí o Franklin fala: mamãe, você já tentou pedir desculpas? Poxa, Franklin, boa ideia, né? Vamos pegar o disco de novo pra ir lá falar, pedir desculpas. Cara, essa história é muito besta, cara, na boa. E tem a curiosidade que ela é desenhada pelo Greg Capullo, né, Maurício? Em comecíssimo de carreira ali, antes mesmo até dele ir pra mensal do Quasar, onde ele fez alguns números durante a Operação Tempestade Galáctica. De lá ele já se aproveita, né, do vácuo ali que Jim Lee e Cia deixam na Marvel e faz o nome dele na X-Force, na Na verdade. X-Force, é ele que substitui o Liefeld, salvo engano. Ele sofre um pouquinho, né, por conta do... Acho que não é logo depois do Life, não, é um pouquinho mais adiante. É um pouco, é bem depois. Ele sofre na Marvel, né, bastidor aqui que prometeram a ele conta isso num podcast, não me recordo agora onde é. Se eu achar o link, eu te passo, Marcos, para colocar no post aqui, que vale a pena. A Marvel oferece para ele, a princípio, o pacote de desenhista estrela, né? Só que eles veem o que acontece com os que vão pra Image e aí deixam o Capullo de lado. Tipo, não vamos encher a pilha desse cara, não, senão ele vai largar a gente também, vai pra Image. Não adianta, Não adiantou muita coisa, né? Porque ele foi fazer o Spawn, né? Pois é, e ganhou mais dinheiro ainda do que ganharia na Marvel, né? Porque o McFarlane, pelo visto, paga bem os amigos. O Neil Gaiman não quis pagar não, mas os amigos ele paga. Ele paga, E essa né? Ele não história quer dar direito, né? Ele não quer dividir os É, direitos. E essa história aparentemente não saiu aqui no Brasil, né? Não Saiu foi não. publicada pela Abril. Saiu não. Eu achei legal, confesso que achei legal o quarteto lá, sangue nos olhos e a Su, toda vez que o coisa aí, o Tocha, não, mas será que a gente não tá exagerando, não sei o que, a Su, não, toma essa porra aqui, ó, bota isso aqui no canhão, vamos explodir. A Su é a única que podia alegar estado puerperal, né? Ela tava grávida. Ainda tinha isso. Eu não tava no meu juízo perfeito. Uma coisa legal agora a gente lembrando sempre da Abril, eu comecei a ler gibi nessa época que tava saindo essas historinhas, saiu, peguei essa do Homem-Aranha, peguei uma muito legal que saiu na revista do Wolverine sem alarde também, que era o que aconteceria se o Wolverine tivesse casado com a Mariko, que é escrita pelo Ron Mars e desenhada pelo Scott Clark. E uma coisa legal é que no começo durante a primeira série e no começo da segunda, até uma boa parte, o Vigia era o mestre de cerimônias, vindo daquela tradição das revistas de antologia, como a Contos da Cripta, a mais famosa. O Vigia sempre apresentava a história, dizia: olha, no universo de vocês aconteceu dessa forma, mas nesse universo aqui aconteceu diferente, porque nesse momento tal coisa aconteceu de outra forma e aí tudo se desenrolou e aí ele conta que desenrolou. Como eu tava começando a ler, eu gostava muito quando tinha essas o que aconteceria ser, porque o Vigia explicava o que tinha acontecido na história principal, na saga, que eu não tinha lido, Sim. né? Naquela época não tinha Wikipedia, não tinha scan, ou você achava o gibi no sebo, dava sorte de achar, ou não achava, né? Então muitas vezes eu sabia das referências da saga tal, da Fênix Negra, do não sei o que, da Última Caçada de Kraven, do próprio uniforme alienígena, né? E não sabia o que tinha acontecido, porque eu não tinha lido aquilo ainda. Eu vi essas edições anos depois, algumas não vi até hoje. Então eu achava muito legal essa introdução que o Vigia fazia recapitulando a saga principal. Então muitas vezes eu li o que aconteceria se ele não lia a saga principal, mas essa recapitulação aí do Vigia já me ajudava a saber o que tinha acontecido no universo Marvel até ali. Eu achava muito bacana essa participação do Vigia na história. E é sempre assim, né? Ele sempre fazia essa introdução e normalmente falava ali qual era o ponto onde a história se divergia da história original, né? Onde que tinha acontecido que mudou a história, né? Então é aquela história de você, se você pisar numa borboleta, pisar num inseto,
ou você escolhe pela direita ou pela esquerda, que você cria uma outra linha alternativa, né? E a história que eu escolhi isso fica muito claro, porque era a história de o que aconteceria ser, que eu sempre me lembrava que eu tinha lido, eu lembrava assim de algumas coisas que aconteciam na edição, mas eu não lembrava dela completamente, mas eu era uma das primeiras que eu li do que aconteceria se, que era o que aconteceria se o Wolverine se tornasse o Lorde dos Vampiros. Porque o Drácula, ele é um personagem que ele já teve revista na Marvel, né? Ele é um personagem que a Marvel usa muito. E teve muita coisa do Drácula ou dos vampiros com os X-Men, né? Que é uma coisa que a gente não associa de cara, né? A gente pode até associar o Drácula com talvez o Doutor Estranho, o Motoqueiro Fantasma, mas você nunca associa ele com os X-Men. E teve muita história, né, do Drácula com os X-Men. E nessa história, na história original, os X-Men, ainda da época da Tempestade, Wolverine, Lince Negra, eles lutaram com o Drácula. Ele estava meio que ali já. Ele tinha mordido a Aurora e ela estava ali sendo dominada mentalmente, mas aí a Lince Negra chega, consegue tirar ela do transe e aí eles conseguem acabar com o Drácula, né? Eles conseguem vencer o Drácula. E nessa edição do que aconteceria ser, a única diferença é que o Drácula ele suga mais sangue da Aurora, então transforma, mata ela, né? E ela vira vampira ali. Então a diferença é essa, é que numa ele não tinha transformado ela completamente em vampira e na outra ele transformou. E aí nisso ela consegue transformar a Aurora, e aí eles tá lá, além da Aurora, tá o Noturno e o Wolverine. E aí eles transformam todos eles e 3 dias depois eles ressurgem como vampiros, né? E sob o domínio do Drácula. Só que com o Wolverine isso não aconteceu bem desse jeito. O Wolverine ele ressurge por conta do fator de cura dele, ele ressurge, mas sem a dominação do Drácula. E aí ele vai e mata o Drácula. E ele se torna o Senhor dos Vampiros porque ele matou o Lorde dos Vampiros que existia naquela época. E nisso ele transforma quase todo o universo Marvel, quase todos os heróis ali de Nova York, ele transforma em vampiros. E por conta do fator de cura, por conta dos poderes mutantes, eles vão lá, um por um, vão atrás deles. E ele vê que o único que pode ser frente com ele é o Doutor Estranho, porque o Doutor Estranho tem o Darkhold, né, que apareceu também no universo cinematográfico da Marvel, apareceu na série do Agentes da S.H.I.E.L.D., ele tem o Darkhold, e o Darkhold tem um encantamento que mata todos os vampiros, e o único que consegue fazer isso é o Doutor Estranho. Então, o Wolverine vai matar o Doutor Estranho, só que o Sanctum Sanctorum é protegido contra vampiros, né? Só que eles conseguem atrair o Doutor Estranho para fora e acabam matando a forma física do Doutor Estranho, só que ele ainda tá na forma espiritual. E aí ele acaba se aliando ao Justiceiro, que é o único que ainda não havia sido transformado, né, ali de heróis, vilões, porque alguns eles transformam em vampiros, outros eles matam. Os Vingadores estavam fora de Nova York na época e não conseguem entrar porque eles meio que isolaram Nova York, que é para aquela epidemia vampírica não se espalhe pelo mundo. E nisso tem lutas assim sensacionais dos vampiros com o Justiceiro. E no final o Wolverine ainda consegue meio que recobrar um pouquinho da consciência e ele mesmo consegue terminar o encantamento do Darkhold, que o Justiceiro tinha começado, mas ele não conseguiu terminar. E o próprio Wolverine consegue terminar o encantamento lá do Darkhold e mata todos os vampiros. E essa história saiu aqui no Brasil na Wolverine 16 da Editora Abril, e ela é capa da revista. Saiu lá originalmente na What If 24 e tem roteiros do Roy Thomas com Jean-Marc
L'Officier, que eu não conheço, e com desenhos do Tom Morgan, que eu também não lembrava, não conheço, mas que eu gostei muito dos desenhos. E assim, é uma galhofa divertidíssima. O Wolverine de vampirão lá, o Justiceiro com luva de prata para poder acabar com os vampiros. Vocês leram essa edição? O Blade, ninguém sabe por que não aparece nessa Sim. história. Eu fiquei esperando o Blade o aparecer. Blade já existia já, né, nessa época. Ele Já. aparece na tumba do Drácula nos anos 70. Ninguém, nem a Marvel se importava com o Blade nessa época. Eu acho que é porque o Justiceiro tava na moda. Acho que foi contemporânea aquela War Journal, né, do Jim Lee. E o Sim. Justiceiro tava muito em voga no final dos anos 80 e início dos anos 90. Eu acho que só por isso que ele é o cara que vai enfrentar os vampiros nessa história, né? Inclusive, ele tem mais facilidade de vencer os X-Men porque eles são vampiros do que ele teria se estivesse lutando contra os X-Men no mundo. Sim. Porque ele usa alho, água benta, prata e pronto, vence os X-Men. Luva com linha de prata, né? Com linha de prata. Isso. Exatamente. Eu gostei dessa. Só um comentáriozinho, Marcos. Eu lembro do Tom Morgan no Justiceiro 2099. Ele que faz aquela parte inicial ali do Jake Gallows e tudo mais. Sim, sim. E ele tem algumas outras coisas também, mas eu lembro muito, muito disso aí. Acho que o Homem de Ferro também, logo depois que ele fica com aquela armadura igual a do desenho dos anos 90, né? Aquela armadura sem boca. Ele também desenha uma época ali do Justiceiro. Ou do Homem de Ferro, vixe. E, nossa, esse Justiceiro é forçado demais. Ele com a capa do Doutor Estranho, depois ele apontando todas ali. É complicado isso. Eu gosto, assim, pela maluquice toda da coisa. Mas tem umas forçadas de barra bem, bem forçadas mesmo. E eu também não conhecia esse L'Officier, não. Eu até dei uma pesquisada aqui. Ele é francês mesmo, com o nome dá a entender. Ele escreveu muita coisa pra Marvel, inclusive Doutor Estranho mesmo, o Gibi de Ele Linha. não era o cara que tava escrevendo aqueles backup. Não, acho que era o próprio Roy Thomas. Tinha uns backup do Doutor Estranho que contava essa história do Darkholme e dos vampiros. Ele tem uma série de backups que ele conta toda a origem dos vampiros lá, como que os vampiros começaram no universo Marvel até chegar ao Drácula e até ele ler o Encanto esse. E aí ele conta a história do monge que escreveu o Encanto, esse encantamento que destrói todos os vampiros na Terra. Isso é uma fase bem antes do que eu li da Marvel, não peguei nada disso, mas quando a gente foi gravar sobre Atos de Vingança, na história do Doutor Estranho, eu vi que tinha esse backup, fui voltando para ler, bem, bem bacaninha essa ligação do Doutor Estranho aí com o Drácula e os vampiros da Marvel. Isso até a Marvel retomou, né, nos anos 2000, o Drácula volta, diferente, Sim. pra enfrentar os X-Men. É aquele tipo de coisa que volta e cai no esquecimento de novo, né? É difícil ver o. Saiu alguma coisa agora, né? Nos X-Men chefiados pelo Hickman, no primeiro arco da história do Wolverine. No primeiro não, minto, no segundo arco do Wolverine, do Benjamin Percy, tem, né, ligação com vampiros, com o Drácula. Que saiu também, acho que nos Vingadores no comecinho dos Vingadores do Jason Aaron, né? Também tem uma ligação ali. Tá rolando um plot aí com o Drácula que conseguiu criar uma nação vampira dentro de Chernobyl. O Blade tá lá Isso. como delegado lá, né? Cuidando que os vampiros não apertem todas. Eu li uma edição e eu achei uma loucura, assim. A gente já comentou aqui em outros pilhas o pacote juvenil da Abril, né? Que vinha aqueles relançamentos Sim. com 2, 3 gibis a um preço bacana. E uma vez eu comprei uma Grandes Heróis Marvel 33, não lembro, que é justamente o final da saga do Drácula com os X-Men, que tem a Aurora se recuperando, que é justamente o ponto que não diverge, né? Que daí aí a origem a esse o que aconteceria se que é interessante. A arte do Bill Sienkiewicz até bem menos aloprada, assim, bem, bem certinho até, muito boa mesmo. E no final o Wolverine acaba matando uma caçadora de vampiros que foi transformada em vampiro também e é a nova amante do Drácula, por assim dizer. E eu adorei essa história, não entendi nada, o contexto nenhum, assim. Mas o Wolverine, nas últimas páginas, ele mete a estaca de madeira no coração dela ao nascer do sol. E aí ela vai morrendo e se desfazendo, né? Com o sol subindo e tudo mais. E acaba assim a história. E o moleque lendo aquilo
achei aquilo sensacional, assim, quis ir atrás de outras coisas, comecei a ler X-Men também, por conta desse gibi aí, que não tinha nada a ver, né? Vampiro com X-Men é que nem quando bota alienígena, Shi'ar com X-Men. Mas acaba casando quando o escritor é bom. Aí só um comentário aqui, esse Jean-Marc Lofficier já trabalhou até com Moebius, ele tem muito gibi creditado lá europeu, e ele chegou a trabalhar com algumas histórias dele do Garagem Hermética do Moebius. Olha aí. E você, Vitor Azambuja, qual foi o que aconteceria ser que você traz pra nós? Olha, as que eu mais me lembro são essas do que aconteceria se o Wolverine tivesse casado com o Mariko, que era bem bacana, ele acaba virando o líder do clã Yashida, mostra os X-Men comemorando. E a do Homem-Aranha, uma das que essa que o Maurício comentou foi capa também, só que é na época da RG, não, é da Abril ainda, mas é a época que a Abril tinha uma colorização toda diferente para as revistas. É a capa de uma Homem-Aranha número 10 da Abril, que é o que aconteceria se o Homem-Aranha tivesse salvo a Gwen Stacy, tivesse vivido. Mas a que eu lembro é essa do que aconteceria se o uniforme negro tivesse dominado o Homem-Aranha. É uma que foi publicada no Homem-Aranha da Abril também, essa que foi capa, que é escrita pelo Danny Fingeroff e desenhada pelo Mark Bagley, ainda razoavelmente em começo de carreira, mas já com o estilo característico dele. E mostra o Homem-Aranha não consegue se livrar do uniforme negro nessa... O Vigia até fala, não, a diferença é que quando o Reed Richards conseguiu tirar o uniforme negro do Homem-Aranha, ele ainda não estava tão ligado, mas nessa realidade, o Homem-Aranha demora muito para procurar o Reed Richards e aí o uniforme negro já está bem mais ligado a ele. Então mostra o simbionte, ele exaure completamente o Aranha, né? Diferente daquilo que está sendo feito na mini atual, que mostra o Aranha quase invencível graças ao uniforme negro, uniforme alienígena. O simbionte vai exaurindo, ele tira tudo do Aranha e ele vai procurando o mais poderoso. Ele vai pro Hulk, aí fica aparecendo o Venom, né, quando ele vai pro Hulk. E aí depois ele tenta pegar o Thor e quem acaba derrotando ele é a Gata Negra, que nessa época estava num relacionamento com o Homem-Aranha, ela quer se vingar, né, do que que o Peter acaba morrendo e ele morre velho, ele vai visitar a tia May, se despede dela. Eu achava muito bacana essa história. Na verdade, os Raio heróis Negra. acabam salvando, né? Salvando o dia, mas eles querem meio que banir o simbionte pra dimensão da encruzilhada, né? Isso, e a Só que Gata aí a Negra pega gata e mata negra ele, é não isso. deixa, né? Isso, exatamente. E tem outra, o Arif, que eu acho que é memorável. A gente comentou sobre essa personagem no Pilha do Aranha recente, que é o Arif que cria a Spider-Girl, que já funciona meio como um backdoor pilot, digamos assim, né? Um piloto do MC2, que era um selo da Marvel que se passava no futuro dos heróis e que era estrelado principalmente por essa Spider-Girl, que foi a que mais durou. Essa é desenhada pelo Ron Frenz, com arte final do Bill Sienkiewicz, roteiro do Tom DeFalco com o próprio Ron Frenz. É o Arif 105, saiu aqui na Homem-Aranha da Abril 198 e foi republicado agora em formato americano, junto com os 7 primeiros números da revista solo da Spider-Girl, virou a revista, na capa vermelha da Salvati, dedicada à Garota Aranha. Essa é aquela Garota Aranha que é a May, a filha do Homem-Aranha da Mary Jane, com o uniforme que o Ben Reilly usava. Ela até fala, o uniforme do meu tio Ben Reilly. Essa é muito legal. Esse é um Arif bem diferente mesmo, é o que aconteceria se tivesse vivido a filha do Homem-Aranha, mas já é praticamente assim o início da história dela, fez sucesso, repetindo até a história do próprio Homem-Aranha, né, que sai numa revista que ia ser cancelada lá, Amazing Fantasy, faz sucesso e ganha uma revista própria. É a história do Spider-Girl. Essa não foi capa, saiu como backup da Homem-Aranha 198. Já estava planejado, provavelmente, uma série própria, até pela equipe criativa e pela proximidade entre o título e a série própria. E foi saindo algumas edições no Homem-Aranha mensal, acabaram tirando na época da Abril, e a personagem fazia tanto sucesso que quando a Pandora, se não estou enganado, a Pandora lançou aquele Almanac Marvel, meio que voltando com formatinho, eles lançaram com Deadpool, alguma coisa do Justiceiro, Provavelmente podia ser pirata, né? Ele não sabe. provavelmente. E lançaram Deadpool do Joe Kelly e essa Homem-Aranha, a Garota Aranha, tava no mix da revista. Acho que durou. Uma vez eu vou falar que durou 4 números, eu tenho 2. E muito bacana essa personagem. A revista foi bem longe lá nos Estados Unidos.
depois acabou sendo cancelada. Tinha outras, uma que era os Vingadores daquele futuro, né? Um futuro próximo. Tinha o próprio Peter mais velho, assim, trabalhando na polícia. Tinha muita coisa legal nessa revista. Então fica a menção aí. É um Arif que acabou, não que foi incorporado, até dá pra dizer que foi se você pegar, por exemplo, a Aranha Fantasma, né? A Gwen Stacy lá do Aranha Verso, como um exemplo de personagem feminina com o título do Aranha. Mas é um Arif que ganhou vida, assim, né? Os Arif geralmente eram one shot, ele começava e terminava na edição, às vezes tinha continuação, mas geralmente não tinha. Muitas vezes acabava com o fim de tudo, né? Como a gente comentou. A Terra era destruída, o universo era destruído. Esse do Conan e do Wolverine, que a gente não comentou, ele é bizarro, porque ele começa no meio da saga da Fênix Negra. O Vigia manda o Wolverine pra era Iboriano, porque o Wolverine invade lá a cidade dele na Lua. E quando o Wolverine acaba trocando de lugar com o Conan no final, o Wolverine fica na era Iboriana e o Conan vai lá pro meio da batalha contra a Fênix Negra. E como o Wolverine era importante na batalha e o Conan tá lá só pra fazer confusão, ele acaba nocauteando o Ciclope e o Wolverine não joga o Colossus na Fênix, a Fênix destrói o universo. É bizarro isso, cara, porque tipo, era só uma história do Conan contra o Wolverine e eles dão um jeito de destruir o universo no final, sabe? Parece que eles tinham um certo prazer secreto. Era os filmes catástrofe da Marvel, era isso aí, né? Então, Tinha muita coisa bagunçada. Essa da Garota Aranha já é no finalzinho, né, dessa segunda série. Já é quando eles estavam perto de cancelar, né? Eu acho que já foi depois da edição 100, né? Já tava ali bem na boquinha do cancelamento, né? Então, foi a mas 105. Foi a 105. é, Ela é de 98. Não, e são muito ruins essas finaizinhas, assim. Já não tem tanto vigia no começo. Às vezes tem umas equipes muito ruins e os próprios conceitos mesmo são. Sei lá, pega alguém no corredor aí e manda fazer essa what if. Faz palitinho assim, sabe? Quem pegar o palitinho menor tem que dar uma ideia pro what if, escrever e arranjar o desenhista. Bem por aí nessa pegada. e mais alguma que vocês querem citar, assim, curiosa ou que marcou? A gente já falou do Hulk no presente, o Hulk cafetão, né? Ele de O Conan. Hulk Animal não, o Conan, Print. O rapaz. Conan no presente de cafetão, Animal Print, né? Tem Ah, mais alguma que vocês querem destacar? tem algumas que acabaram de um jeito ou de outro virando canônicas, né? Tipo a Jane Foster virando Thor, que é uma das primeiras lá da primeira série, a número 10 de 78. Só que aí ela tá com o uniforme do Thor clássico mesmo, né? Que vira um maiozinho pra ela com as pernas de fora. E a história é bem diferente, obviamente. Essa da Gwen Stacy, eu li aqui também, não me recordo qual versão, mas eu li e achei bem bacana na época. E tem umas bem loucas, eu tinha uma saga que eu brincava que eu achava que era o Arif da primeira vez que eu li, que é aquela dos Novos Guerreiros de um Grandes Heróis Marvel, que o Esfinge muda a realidade. Eu adorava aquela história que tinha os Estados Unidos da Síria, né? Que tinha os Vingadores, Capitão Assíria. A Tempestade é uma dos Vingadores também. Não tinha o Thor, tinha o Horus. E eu adoro. Na minha cabeça, essa é um what if. Eu tive que pesquisar aqui e descobri que não é. Você, Vitor. Tem algumas que nasceram meio com esse espírito de Warif, mas não são. Se eu não, eu acho que a Marvel Zombies começa com o Warif, agora eu fiquei na dúvida. Ou era pra ser um especial, mas, por exemplo, essa Não, o Marvel Zombies começou no Ultimate, no Quarteto Fantástico Ultimate. Ah, que eles visitam um universo dominado por zumbis, né? Isso, Isso. que eu lembro que antes era porque estavam se especulando que ele ia ter o primeiro encontro com o universo 616, né? Mas na verdade era o universo ali do Marvel Zombies. Isso aí é uma dessas que acabou ganhando. Ficou tão famosa, mas tão famosa que a DC fez igual, né? Decomposição. Uma ideia bem parecida, pelo menos. Eu me lembro que isso saiu aqui numa caixinha da Panini republicando essas histórias. Dá 4 voluminhos, é grossinho, isso é bastante coisa. É, acho que no espírito do Arif eu gostava muito daquela primeira versão do Exilados, que era do Jed Winnick, que tinha
que tinha várias versões de universos alternativos do universo Marvel compondo a equipe, eu achava aquilo muito legal. O próprio universo 2099 acabou sendo um grande what if, né? O que aconteceria se o futuro da Marvel fosse daquele jeito. Eu acho que a Marvel sempre foi muito feliz. A gente sempre lembra da DC por causa dos Elseworlds, né? Aqui teve uma febre de Elseworlds nos anos 90 e no início dos anos 2000, quis muita coisa publicada de Elseworlds no Brasil, com o selo primeiro Túnel do Tempo na Abril e depois Elseworld mesmo, quando começou a sair pela Mitos. E depois parou, né? Depois meio que sumiram os Elseworlds. A gente lembra muito da DC. Mas eu acho que a Marvel tem uma tradição bacana aí de histórias de linhas alternativas e agora tá trazendo isso pro seu universo cinematográfico. É isso que eu queria falar, porque quando estamos gravando esse podcast, já saiu o primeiro episódio, né? Provavelmente quando for ao ar já vai ter saído outros episódios. E o que que vocês acharam dessa série? Vocês gostaram da animação? Vocês gostaram da proposta? Vocês acham que isso vai acabar refletindo de alguma maneira nos filmes ou nas séries futuras? O que que vocês acham? Se vai refletir, eu acho difícil, mas acaba sendo um teste, né, de algum jeito para mostrar ideias diferentes, manter atores trabalhando ali próximos, né? Eu acho um absurdo a Hayley Atwell, que é a Peggy Carter, né, não ter mais visibilidade. Ela teve uma série live action dela, mas que passou muito abaixo do radar, pouquíssima gente viu. Se viu, viu a primeira temporada, não assistiu a segunda e é muito legal. Ela é uma excelente atriz e fica muito bem no papel, assim, parece que foi feito para ela. E gostei muito desse primeiro episódio. A gente tá gravando aqui, como você falou, né? Só saiu o primeiro episódio. E achei muito bacana os paralelos que eles souberam fazer com as cenas que a gente viu em Capitão América, o Primeiro Vingador, as situações, até as brincadeiras feitas ali dentro com que a gente assistiu, que valeu, e essa ideia aqui. Achei meio broxante, só não apareceu o Vigia em si, né? A gente só vê aquela sombra ali, o Ah, eu achei voice-over. também. Ele já aparece no Guardiões da Galáxia 2, né? A gente já viu É. É, os vigias ali, por que que ficam escondendo ele? Eu achei muito besta não, isso. e a Hasbro anunciou uma semana antes da estreia da série a linha de bonecos que tem os What If todos, né? E você monta o Doutor Estranho, você monta o Vigia, vê uma parte dele em cada um dos bonecos. Aí tem a Capitã Carter, tem o Homem-Aranha Caçador de Vampiros, né? Que é ele com a capa do Doutor Estranho. Tem um Capitão América Zumbi, tem o T'Challa Senhor das Estrelas. E tem mais uns dois que eu não me recordo agora. E tem ainda o exclusivo que é o Esmaga Hydra, né? Que é a armadura de Homem de Ferro, por assim dizer, que aparece nesse primeiro episódio. Eu gostei muito, eu concordo com o Marcos, ele vai falar mais até sobre isso. Eu achei a animação, assim, a textura da coisa meio estranha, mas a qualidade em si, os movimentos, como você vê a ação acontecendo, é muito bonito. Inclusive tem uma batalha assim entre os aviões, né? A Capitã Carter pula de um avião para outro, sai destruindo, dando aquela cacetada toda lá nos nazistas que você vibra. Ela bate mais do que o Steve Rogers nos filmes todos em nazista. E é muito bem feito, me lembrou até a cena do finalzinho de Clone Wars, que tem a Ahsoka destruindo lá as naves todas ela com os clones chegando em um dos planetas lá, não vou dar spoiler aqui também, mas ela sai destruindo uma porrada de nave lá e pousa, né? Claro que ela tem a força, tem os poderes todos e tudo mais, mas é muito legal também essa sequência assim de você ficar colado na tela de tão bem feito que é. É isso que eu acho que falta em muita animação hoje. A DC tá falhando muito nisso. Eu fui assistir o Batman, o Longo Dia das Bruxas, que saiu em duas partes, né? Assisti a primeira e não vou assistir a segunda, porque é um negócio muito mal feito em termos de animação. Além das críticas à história em si, mas a animação é fraca. Teve aquele do Batman Kung Fu, né? Que saiu recentemente, que já puxa mais pro estilo antigo do Bruce Timm e tudo mais, que é legal. Mas esses novos, assim, esse estilo Sun Register, Sun Liu, sei lá, esses dois, quando estão nos créditos lá, você já sabe que vai ser coisa fraca. Eu achei a animação me estranhou um pouco porque ela não é animação tradicional, né? Feita no papel, ela é aquela animação feita por computador, mas que
pra parecer ser 2D, né? Pra parecer ser feita no papel. É cel shading, né, que chama. É o jeito que É, a preenche a impressão que eu textura. tive. A impressão que eu tive era que era uma animação muito parecida com a do Aranha Verso, só que com bem menos orçamento. Mistura o cel shading com uma coisa mais 3D, né? E fica estranho em alguns momentos. Como eu falei, É. aqueles efeitos, tipo, tem aquele raiozinho que toda hora é o esmaga-hidra dispara e tudo mais. É bem legal, parece até coisa de anime no meio ali, né? A gente falou muito, tá? E eu vi muita coisa também na internet, o pessoal comparando com aquele Homem-Aranha da MTV, né, Vitor? Eu ia dizer, é o Homem-Aranha da MTV. É melhor animado, né? Porque o Homem-Aranha da MTV era bem devagarinho tudo, né? Bem mais bem feito demais do que aquele. Mas tem razão. A Mas Mas textura da também deve coisa, ter o quê? assim. Uns 20 anos de diferença, pelo Sim, menos. total. Nossa. Mas vendo, eu fiquei com a impressão que isso parece cutscene de jogo, né? Parece um videogame. Sim, lembra também. Mas é só um estranhamento. É uma outra proposta de animação. A Aranha Versa é muito superior, né? Acho injusta. É. Acho injusta a comparação. Mas o que eu achei legal, e dá pra entender por esse primeiro episódio, pelo que já apareceu nos trailers e do que vão ser os próximos episódios, é que é a mesmíssima proposta da revista, essa que a gente comentou agora, aplicada para o universo cinematográfico. É a mesmíssima coisa. É você ter uma série antológica, e por isso, já respondendo o que você perguntou, eu acho que não vai influir nos filmes, né? A ideia é só mesmo explorar uma outra linha, né? E é uma série antológica pegando uma divergência de um acontecimento dos filmes, né? Essa é totalmente o filme ali, o Capitão América, o primeiro Vingador, divergindo na cena da criação do Capitão América, e os outros parece que vão por essa linha, inclusive são as últimas participações do Chadwick Boseman no universo da Marvel, ele dublou o personagem dele. Não são todos os atores que dublam seus personagens, mas nesse teve a Hayley Atwell, eu concordo, eu acho que ela é uma excelente atriz. Eu cheguei a assistir a primeira temporada, como o Maurício falou, da série dela, quero terminar a segunda agora no Disney Plus. Ela é muito boa no papel, a personagem dela é legal. É uma pena que não tenha tido mais destaque, né? Acho que o máximo que ela teve foi aquele curta e uma aparição na série da Agentes da Shield mesmo, que ficou mais famosinha que a série solo dela. Fez uma participação também no primeiro Homem-Formiga, né? Mas ali bem comecinho. rapidinho. Não, é verdade. E morrendo no Capitão América 2. Morrendo, exato, já acabaram. Faz sentido, né? Ela não tem dois. soro de super soldado. Não, é no 2. Não, foi no 2 É mesmo. no 2, é no Soldado Invernal. Isso mesmo. Ele vai ele visita ela. No 3 ela já tá morta. No 3 é o enterro, né? No 2 ela tá lá meio adoentada, porque tá velhinha, mas no 3 ela é quando ela morre. E ela é lembrada lá no Falcão e Soldado Invernal, quando o senador fala pra a Sharon que o nome Carter é muito importante, né, no país e tal. E aparece apesar dela ser britânica. E aparece no Ultimato, né, também. Ela tem lá uma participaçãozinha no Ultimato. Que aquela cena é massa, né? Eu achei legal por isso, achei legal trazer a Hayley Atwell de volta, vai ser ótimo, pelo menos ouvir a voz do Chadwick Boseman de volta. E o mais bacana é isso, é uma série antológica que tá nos dando o que a revista nos dava nos quadrinhos, aplicado ao universo dos filmes. Acho bacana eles estarem fazendo isso, sabe? Eu acho que a Marvel se achou nessa história de um universo continuado, um universo coeso, com séries agora, né? Porque antigamente as séries não influenciavam muito. Não é que não influenciavam, mas não se ligavam muito aos filmes, né? Com séries que se ligam aos filmes, com filmes que se ligam aos filmes e que você consegue, de certa forma, aproveitar isoladamente, né? Tem gente que fala, pô, mas tem que ver 30 filmes. Não precisa ver os 30, você vê o que você quer ver. Aí você sabe o que aconteceu antes, se tiver uma referência ou outra ali, é que nem gibi, sabe? Você pode, hoje em dia você tem a internet, vai no Wikipedia ver o que aconteceu ali e segue a vida, sabe? Então eu acho legal por isso. Acho que a Marvel se achou nesse nicho aí nos cinemas, pelo menos pelos próximos anos, está garantido. Diferentemente lá da distinta concorrência da DC, que eu acho que se achou esquecendo isso, deixando de tentar fazer isso e fazendo lá um filme de cada vez, vendo o que funciona, o que não funciona, sem essa preocupação obsessiva que eles tiveram durante alguns anos aí, Zack Snyder, de querer ficar ligando tudo de alguma forma. Eu acho que é bem isso mesmo que vocês falaram. Eu gostei desse primeiro episódio, eu achei super divertido. Eles trouxeram de volta não o Hugo Weaving, mas trouxeram o Ross Marquand, né, que fez a participação do... Ele já deu uma de Hugo Weaving do
Guerra Infinita, né? Então Isso. trouxeram ele de novo pra fazer Não é o novamente Chris Evans também, né? E não é o Chris Evans também, mas é o Dominic Cooper, né? Fazendo. Que é quem fez Howard. o Howard Stark no primeiro filme do Capitão América. Trouxeram Na também série da Agente Carter ele aparece também. É isso. Trouxeram também o ator que fez o Dr. Eskin, né? Como é o nome dele? Stanley Tucci. É o Stanley Tucci. Então não são. Eu acho que assim os principais assim, né? Os mais famosinhos não voltaram, né? O Chris Evans, o O Robert Downey Jr. Robert Downey provavelmente não Jr. vai voltar. É, Se bem que o ator que fazia ele naquele Avengers Earth Mightiest Heroes fazia bem parecido com o Robert Downey Jr., viu? O dublador dele naquele desenho. Pô, parecia mesmo, viu? E os trejeitos de voz, assim, até deixar o personagem foi ficando mais parecido ao longo do desenho pra encaixar com a voz. Mas eu gostei bastante, vou continuar acompanhando, né? Provavelmente esse estranhamento com a animação, depois de assistir 2, 3 episódios, vai passar. E vamos ver o que mais eles vão trazer pra gente e o que reserva. Ainda esse ano ainda vai ter mais alguma coisa, né? De série no Disney Plus. Então, por enquanto, vamos ali com a série O que Aconteceria Se, que eu achei bem legal que eles mantiveram essa tradução clássica, né? Não, só Se bem que na legenda eles aparecem e se, né? Mas É. na divulgação No trailer eles fazem a pergunta o que aconteceria se dublada, só que o título da série ficou What If e na legenda tá e se também. Eu não vi dublado. Agora, e esse e se, ele, salvo engano, eu tava vendo no Twitter, a primeira tradução no Brasil era e se. Depois foi Isso. que a Abril muda Abril mudou para o que aconteceria se, que ficou mais consolidado, né? JP melhorando sempre, né? Sempre, sempre. JP sempre melhorando o texto original. Mas aí eu vou defender a tradução original. Eu acho o IC casa bem e é curtinho também. Quando você coloca o que acontecer e assim, você ocupa muito espaço aí, você não vê o resto do título do episódio, né? Mas a gente já provou nesse podcast que séries com nome grande fazem sucesso e chamam a atenção. É verdade. Inclusive, esse episódio vai se chamar O que aconteceria se a gente usasse um título clickbait? Entenda. Boa! Boa, olha aí, tá vendo? Ao vivaço, o Vitor já disse qual é o nome do episódio. Vamos usar esse. Não, mas e outro também que eu defendo é o Túnel do Tempo. É clássico, é divertido e tudo mais, mas não é Túnel do Tempo. Ele não tem viagem no Nada a tempo, né? ver. Não tem viagem no tempo, né? É só em outra época, não tem viagem no tempo, né? Mas Às vezes nem em outra época né? Mas tinha até o símbolozinho bem feitinho, né? Como da série Túnel do Tempo mesmo, que é É, E esse era fácil, né? Era Terras Paralelas. Pô, é DC, sabe? é, DC, eu, eu, Terras Paralelas, era barbado esse aí. eu até conversando com uns amigos uma vez, eu falei assim, poderia colocar outros mundos, sabe? É bem ao pé da letra, mas é bem a ideia, né? Em outros mundos, as coisas são assim, ou foram assim, seriam assim. Esses dois títulos, tanto da Marvel quanto da DC, eu acho que o JP não foi tão feliz aí. Perdoe, JP, não me dê um follow no Twitter, eu continuo te amando. Mas nessas duas, podia dar uma simplificada aí. Eu sempre estranhei isso do Túnel do Tempo não ter viagem no tempo, né? Se fosse personagens voltando no tempo e interagindo com aquele momento específico, beleza. vai ver as primeiras séries publicadas aqui pela Abril, tinha alguma coisa assim fora em tempos passados, aí eles botaram isso daí, mas e aí acabou pegando, né? Mas fazer o quê? Um dia faremos um pilha especial só de Elseworlds ou só de Túnel do Tempo, como fizemos desse O que Aconteceria Ser. Eu acho que é isso, né, senhores? Esse podcast vai ficar bem grandão, para alegria do Dãozinho. O que aconteceria se a gente fizesse pilhas de bias mais longos? Olha aí. O que aconteceria se o Homem de Verso fosse um áudio de zap? Mas isso a gente já sabe. O que aconteceria se tivéssemos editor? É. Estaremos batendo o Jovem Nerd ainda em download, se isso acontecesse. O
que aconteceria se um dia fôssemos comprados pela Magazine Luiza. Opa! Se a gente fosse comprado pela Amazon, a gente seria mandado pro espaço, mas não de um jeito legal, né? A gente ia ter que se vender, né? A gente só ia poder falar de lançamento, coisa que tá saindo. Pô, mas a gente já faz isso de graça, né? É. Bom, eu acho que é isso, senhores. Valeu, Vitor Azambuja. Sempre um prazer nessa realidade ou nas outras. Até mais, Maurício. Adeus, amigos. E o que aconteceria se não houvesse um pilha 202? Oh, não. Bate na madeira. Não vamos fazer isso Essas para os dicas nossos. aí, hoje é sexta 13, estamos gravando esse programa. Eu comecei a E eu trabalhar falo uma 8 merda horas. dessa, né? Eu comecei a trabalhar 8 horas da manhã até as 10, já tinha uns 4 mil pedindo urgência na minha caixa de entrada. Não dá mole pro azar, cara. Falando de sexta-feira 13, Shuri está aqui aos meus pés, plena, querendo saber por que ninguém gosta de gato preto em sexta-feira 13. Isso é um absurdo. E é isso, pessoal. Até a próxima semana com mais um Pilha de Bis, ou não, né? Segundo Maurício Dantas, mas teremos aqui. Um grande abraço e tchau. Esse foi o Pilha de Gibis, mais um podcast com o selo dos cabras de qualidade do Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Compartilhe e acesse o site, tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compra acessando os nossos links. Você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artefinalhq.com.br